Meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Rodrigues e a gente está começando mais um vídeo aqui no canal O Maestro de Si. Então se prepara que toda segunda-feira tem vídeo novo, onde a gente vai filosofar, vai falar sobre a vida e como a gente pode melhorar ela se autoconhecendo. Então já deixa o seu like, o seu dislike, já se inscreve, já ativa o sininho e já compartilha para que esse canal possa crescer e a gente possa bater um papo gostoso sobre vários assuntos referentes a autoconhecimento. E, como eu falei a semana passada, nós vamos falar sobre religião e o tema de hoje é cristianismo como prisão. Isso mesmo, cristianismo ele pode ser uma prisão. Então a gente vai fazer uma linha de raciocínio da seguinte forma. A gente precisa entender primeiro que a palavra religião ela vem do religare, que é religar algo, ou seja, o ser humano com o divino. E que o judaico-cristão e que o cristianismo, ele é relativamente novo. A ideia de um Deus, homem, que é onisciente, onipresente e onipotente, ela é relativamente nova. E como é natural que aconteça em toda guerra, por exemplo, ou em todo descobrimento, onde alguém, ou por exemplo, um país entra em guerra com o outro, domina aquele outro país e esse país ele vai ficar subjugado aos preceitos do país dominante. Então, por que a maioria dos brasileiros é cristã? Porque nós somos colonizados por um país cristão. Por que a gente fala português? Porque quem colonizou a gente foi Portugal, certo? Só para vocês entenderem. E, infelizmente, a religião cristã, ela tem por consequência, uma separação de algo que não é separado, de algo que é junto, que seria o bem e o mal. A gente aprende na igreja cristã, seja ela católica ou evangélica, que existe o bom, o bem, e existe o mal, e que eles são separados. Que tudo que não é bom é mal, e tudo que é mal não é de Deus, ou seja, é do diabo, que a religião cristã acredita que o oposto de Deus é o diabo, certo? Então vamos só seguir essa linha de raciocínio. E também tem o costume, como um grupo, como é natural, de a minha religião ela é a única e verdadeira. As outras não são verdadeiras, as outras não são de Deus, as outras são do diabo. Falo especificamente do candomblé e da umbanda, que são até hoje massacrados pelos cristãos pela falta de entendimento. Como a bruxaria, como a magia, no caso eu estou falando agora como magista. Mas vamos lá. Por que eu falo que a religião cristã ela serve como prisão e a ideia de livre-arbítrio ela é meio contraditória? Porque, para mim, na minha visão de livre-arbítrio eu sou livre para fazer e ser o que eu quiser. Então, como que a religião ela pode falar que a gente tem o livre-arbítrio, sendo que ela condena algumas atitudes nossas? Entende? Como, por exemplo, Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, né? Acho que o quarto mandamento não lembro, o quarto mandamento é não matarás. Sendo que até pouco tempo atrás, Deus matou todos os primogênitos do Egito. É, no mínimo, contraditório. E também a gente acreditar que aqueles mandamentos são leis de Deus para guiar a nossa vida para a elevação, também. Mas a gente tem que pensar que aquilo é um controle populacional. Pô, Moisés estava lá com todo o povo, acabado de sair do Egito, ele precisava arrumar uma maneira, que ele era um só, de controlar aquela população. Entende? A religião ela tá cheia a religião cristã, ela tá cheia de coisinhas pega de outros lugares, né, e tida como cristã. Mas quando eu falo de prisão, eu quero falar especificamente da nossa prisão. Daquilo que a gente vive como ser humano dentro da nossa cabeça. Como, por exemplo, essa ideia, vamos pegar a ideia do bom e do mal. Não perdoar não é um preceito cristão. Só que, na maioria das vezes, a gente perdoa outra pessoa sem tê-la perdoado realmente. Por exemplo, no preceito cristão, sexo antes do casamento é pecado. E a gente fica preso
a toda vez que se masturbar, ter que pedir perdão. Toda vez que desejar uma pessoa, ter que pedir perdão ou ter que ir lá se confessar. Porque para mim, ir confessar é você transferir a sua responsabilidade para Deus. Ou para um padre que através da unção vai te perdoar, vai perdoar esse seu pecado. Aí semana que vem você está de novo cometendo o mesmo pecado. Isso não é evolução. Isso é transferência de culpa. Não que a culpa ela deva ser usada. Ninguém precisa sentir culpa. A gente vive muito no julgamento. A gente julga as pessoas porque a gente se julga muito. E a culpa ela não serve para nada. Mas se torna uma prisão. Porque como que eu vou estar naquela religião? Por exemplo, eu como homossexual, como é que eu vou estar naquela região sendo homossexual, praticando sexo com outros homens, se aquela religião não permite? Então eu me sinto culpado. Isso cria uma confusão na minha cabeça. Sendo que a homossexualidade ela é natural do ser humano, não é uma coisa criada, não é uma coisa... E como que... Entende a contradição? E como que pode ser pecado se teoricamente, Deus criou todas as coisas e Ele me fez assim, eu nasci assim? Contraditório, no mínimo, certo? Então, a reflexão que eu quero trazer hoje é parar de julgamento. Se a religião ela está te servindo para o seu aperfeiçoamento, para o seu autoconhecimento, para você ter algo em que se apegar para seguir em frente, fazer da sua vida melhor, beleza. Agora, se ela está servindo mais para te trazer confusão, para te trazer conflitos e para fazer com que você terceirize a sua culpa, porque tudo é culpa nossa, não tem nada a ver com Deus e o diabo, com o bom e com o mal, tudo é culpa nossa. Então, bom e mal não andam separados. Bom e mal andam juntos, tá certo? Eles são complementos um do outro. A questão é, como que eu vou usar aquilo de mal que eu sinto, que eu faço, para transcender aquilo na minha vida? Porque eu posso sentir raiva, eu posso mandar as pessoas tomarem no cu. O que eu não posso é ficar remoendo essa raiva dentro de mim e fazer com que minha vida não ande por causa disso. Isso é transcender. Não que sentir raiva seja ruim. Como um pecado capital, a ira. A gente se ira com muita coisa, ainda mais na atual conjuntura que está o país. Se irar não é mal. Não é uma coisa que a gente tem que excluir da nossa vida. A gente precisa se irar com muita coisa. A questão é, eu vou me irar com algo, eu vou sentir raiva de algo e vou transcender aquilo. Eu vou usar aquilo para que eu entenda os meus processos, mas eu vou transcender aquilo. Eu não vou parar naquilo para que a minha vida não ande. Essa que é a questão. E a religião cristã, ela faz muito isso. Como, por exemplo, condenar um umbandista por cultuar os Exus, por rezar para os Exus, falando que é do demônio, mas a religião católica reza para santo. Entende? Condenar a benzedeira que está lá benzendo as pessoas, falar que ela é do demônio, mas daí eu tomo a água benta, que é benzida abençoada pelo padre, eu tomo óleo ungido pelo pastor, eu compro a vassoura, o pano da prosperidade do pastor. Tudo isso que o cristianismo faz, que pega de outros lugares e dá outro nome para falar que não é a mesma coisa, porque aquilo lá é do diabo e o que tem aqui não, é magia, gente, é feitiçaria, é bruxaria, é ritual. Uma missa é um ritual lindo. Eu acho lindo o ritual da missa. Mas é um ritual. Não, mas não pode falar ritual porque ritual é coisa do demônio. Então tá, não vamos falar ritual, vamos falar rito. Só mudei a palavra, é a mesma coisa, mas porque está dentro da igreja católica ou do cristianismo, tá tudo bem, tá tudo certo, porque foi Deus que fez. Acreditar que os espíritos são demônios que se manifestam, né, na nossa vida, que não existe reencarnação, mas o próprio Jesus reencarnou Lázaro, ressuscitou ele. Ressuscitou e reencarnou, trouxe o espírito de Lázaro de volta. O próprio Jesus morreu e ressuscitou, o espírito dele foi e voltou, e depois foi de novo. Entende?
Ah, mas porque é Deus. Não. Então, pensar sobre essas contradições e ver o que faz sentido pra gente é muito importante para nossa evolução como ser humano, para o nosso autoconhecimento. Então, o recado é: se você está vivendo dentro da religião cristã, mas está preso, porque eu não posso falar palavrão, porque eu não posso isso, principalmente em igreja protestante, que eu não posso numa festa de família dançar um forró com a minha família, eu não posso tomar uma cerveja com a minha família, ainda mais sendo uma coisa que eu gosto, porque o pastor vai ver, porque o pastor falou que é pecado, isso está te aprisionando. Então, se a religião ela está te aprisionando, pode significar duas coisas. A sua prisão é porque você está transferindo todas as suas merdas para o demônio, ou aquela religião não é para você. Das duas formas, ou você encontra outra religião que vai te dar mais sentido, ou você começa a viver a sua vida com mais sentido, independente do que a religião fala. Entende? Era só esse recadinho que eu queria dar para vocês. Vamos pensar sobre isso e não julgar os outros, né? Tudo aquilo que está fora do nosso contexto cristão. Não julgar, né? Acolher, ele tem a fé dele. E se a maneira que ele está vivendo está fazendo ele ser melhor como ser humano, está fazendo com que ele acolha as suas sombras, aquilo que a gente tem de mal dentro de nós e transcendendo tudo isso, está tudo bem, está tudo certo. Ele não vai para o inferno por causa disso, né? Porque eu, como homossexual, se realmente o vale existir, eu vou adorar ir pro vale. Eu tô rezando para que isso aconteça. Porque na minha cabeça não funciona dessa forma. E pode Deus baixar e falar aqui para mim que é assim, na minha cabeça não funciona dessa forma. Não me faz pensar assim, não me faz evoluir como ser humano. Então para mim não serve. Tá bom, meus amores? Esse é o recadinho que eu queria dar. Vamos refletir sobre isso e parar de julgar. Parar de julgar, né? Entender que toda religião ela usa de coisas que foi pega de outra religião, de outro momento histórico, transforma e tenta aprisionar a gente, nos controlar. Se a religião está te controlando, sai dela. Ou se você se sente controlado pela religião, também sai dela. Agora, se aquela religião que você está, mesmo com todas essas coisas, está te fazendo crescer como ser humano e se livrar do julgamento próprio e de julgar as outras pessoas, aí também tá tudo bem, tá tudo certo, porque a religião está sendo legal para você, tá bom? Um beijo grande, se inscreve, compartilha, dá o seu like ou o seu dislike, comenta aí o que vocês querem, temas para as próximas lives ou o que vocês querem falar sobre o assunto, a gente pode continuar isso. Tô falando até agora de religião cristã porque foi a que eu estava inserido e eu tenho um pouco de propriedade para falar, tá? E a gente se vê na segunda-feira que vem com mais um vídeo do Maestro de Si.